Fala aí, galera do sétimo ano. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de história. Na aula de hoje, nós vamos corrigir aqui algumas atividades, algumas das que eu mandei para vocês também, para que vocês, para esclarecer algumas dúvidas, falar aqui um pouco sobre o conteúdo aí da nossa avaliação, tá? Vai lá do capítulo 16 em diante. Então, vamos começar então nossa correção. Diz aqui, ó. Durante a colonização da América Inglesa, as colônias do norte tiveram uma flexibilização política do monopólio ao monopólio, pois durante algum tempo permitiram o comércio entre as colônias e com as Antilhas francesas e espanholas, além de a metrópole não reprimir o contrabando. Tal fato sucedeu-se devido a estas colônias, letra A, terem uma característica de trabalho livre, com grande propriedade, estarem localizadas em área de clima temperado, que não favorecia o cultivo de cana-de-açúcar, tabaco, algodão, por isso não produziam produtos tropicais. Letra C, terem sido formadas por pessoas de nobreza parasitária que desejavam manter o status quo. Ou letra D, que diz assim, serem de origem holandesa, colônia fundada por Jorge Cabuto, italiano, radicado em Amsterdã. Ou letra E, estarem em uma posição geográfica próxima às Antilhas. Além disso, a Inglaterra encontrava-se em guerra com a França e por isso sofriam com a escassez de mão de obra especializada. Letra A, terem características para o trabalho livre e grandes propriedades. Então, nas colônias do norte existiam o que nós chamamos de negligência salutar. Os ingleses não se importaram muito com eles, não apertaram, né, o chamado pacto colonial com as colônias do norte, deixando elas demasiadamente livres, né, um pouco mais livres, para fazer o comércio delas livremente. Questão número 2, né, fala assim, o ponto em comum do processo de colonização das Américas portuguesa e espanhola na América, assim como do sul das colônias inglesas, foi letra A, administração centralizada, intenso processo de catequização, utilização de mão de obra escrava ou predomínio da pequena propriedade. A alternativa correta é essa, a utilização de mão de obra escrava. Então, vamos ler o enunciado, prestar atenção no enunciado. O ponto em comum entre o processo de colonização da área portuguesa, espanhola e na América, assim como no sul das colônias inglesas, quer dizer, no extremo sul, nas colônias do sul dos Estados Unidos, onde nós temos a predominância aí de mão de obra escrava. Então é isso aí, utilização da mão de obra escrava. Na questão 3, fala assim, ó, durante a colonização, subjugados os navios, os europeus montaram uma estrutura de dominação e exploração da América hispânica, portuguesa e inglesa. E em muitos aspectos apresentavam diferenças entre si. Sobre o tema, é correto afirmar sobre a diferença, né? Então vamos lá, nas colônias da Inglaterra estabeleceu-se uma colônia fundada em 3 pilares: a monocultura, a grande propriedade rural e a mão de obra escrava. Top. Letra B, a dominação inglesa, embora tinha elementos semelhantes aos de dominação portuguesa, o plantation e o algodão no sul,
possibilitou que famílias ingressassem em massa para a América em face dos problemas políticos e religiosos da metrópole. Isso aí também é bom. Vamos lá. C. A Inglaterra utilizou os princípios do liberalismo político e do econômico para governar as 13 colônias. Não. Letra D. A dominação espanhola ampliou-se a partir das grandes unidades agrícolas de exploração. Vamos lá. Só com essas aqui, que nós temos aqui, acho que eu já... temos aqui a letra E, que fala assim: a colonização portuguesa teve como base as pequenas unidades de produção diversificadas. Então vamos lá, o que eles têm aí? Essas opções, né, na verdade. Temos aí entre as Américas, né, na colônia inglesa do norte. A alternativa correta é a letra B, que fala assim, sobre a dominação inglesa, embora tenham elementos semelhantes à dominação dos portugueses, o plantation, algodão ao sul, possibilitou que as famílias migrassem em massa para a América em face dos problemas religiosos. Então, as pessoas que existiam na América do Norte, né, nos Estados Unidos, já eram pessoas diferenciadas, tá? Então eles fugiram de lá querendo uma melhor vida, uma vida melhor e tal, diferente dos que vieram para o Brasil, tá? Então a forma de trabalho na colônia seria diferente. Vamos lá, explique sucintamente os motivos que levaram os espanhóis a subjugarem as civilizações pré-colombianas, mesmo sendo numericamente inferiores. Gente, essa daqui é uma pergunta muito comum, tá? Então, vamos à resposta. Como estavam em menor número, os espanhóis usaram a mão de obra dos nativos como forma de trabalho em minas e plantações. Mita e encomenda, que nós já vimos isso aqui também, né? A diferença, né, de mita e encomenda nos vice-reinos capitanias gerais. Além disso, um princípio moral levou os exploradores a subjugar esses povos: o etnocentrismo. Esse processo caracteriza-se por julgar a cultura do outro ponto de vista próprio, ou seja, os espanhóis descaracterizavam em fase, mataram a cultura pré-colombiana por puro preconceito, já que a cultura dos nativos era muito distinta da cultura europeia. Tal fato veio também a subverter a religião dos nativos a ponto de quase extingui-la, com o implantamento forçado do catolicismo no território. Então, os espanhóis eles forçaram sobre os indígenas, muitos tiveram que sair das suas áreas, né? E eles foram assim, escravizados justamente porque os espanhóis achavam que eles eram superiores e ponto, né? Eles não consideravam o outro, não consideravam a religião do outro, a cultura do outro, tá? Então, próxima questão fala assim, no Brasil colonial, a escravidão caracterizou-se essencialmente por sua vinculação exclusiva com o sistema agroexportador. Bom. Pelo incentivo aí da Igreja Coroa da escravidão dos indígenas. Porque não. Por estar amplamente distribuído entre a população livre, construindo a base da economia e da sociedade. Também não. D. Por destinar os trabalhos mais penosos, aos negros e mais leve aos índios. Também não. E letra E, por impedir a migração em massa dos trabalhadores livres para o Brasil. Então, qual é a questão correta aqui? É a questão letra D, por estar
amplamente distribuído à população livre, contribuindo à base da economia da sociedade e economia da sociedade. Então, na verdade, sobre a última questão, né, todos usufruíam do negro escravo, tá? Então, toda a base da população usufruía da escravidão nesse primeiro momento aí dentro da sociedade brasileira. Vamos lá, colonização europeia na América, o processo de colonização da América Inglesa, né, instituiu as três colônias, perceptíveis diferenças entre os do norte e os do sul. Elenque as diferenças entre eles e no que se refere às relações de trabalho e produção agrícola. Poxa, essa daqui é a mais fácil. Eu acho que é muito fácil a gente identificar as características da colonização, tanto do norte quanto do sul, tá? No norte era uma região industrializada que tinha modelo capitalista de relações de trabalho assalariada e a maioria dos estados já tinha abolido a escravidão. E no sul predominava a cultura, né, da agricultura e a distribuição e contribuíram, para a manutenção da escravidão no sistema colonial estatal inglês, tá bom? Então os ingleses ainda tiveram que esperar mais um pouco para acabar com a escravidão e o que nós temos aí são os colonos que eles tinham um tratamento totalmente distinto para as colônias do norte e as colônias do sul, tá bom? Então, chegamos ao final de mais uma aula, eu espero poder ter ajudado vocês. Façam as atividades propostas e tudo mais, tá bom? Beleza. Fique com Deus e tchau.